Em 11 de dezembro de 2022, eu tive a honra de receber o general Santos Cruz aqui na sala, professora Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, para conversarmos sobre democracia, militares, etc. Agora, eu novamente abuso do tempo do general, pedindo a ele uma entrevista a respeito de dois temas que vai dar tempo a gente dissecar, né? Um desses temas é a, o pouso, né, de vários militantes golpistas em calçadas de quartéis pelo Brasil afora, principalmente no quartel-general do Exército em Brasília. E o outro tema é a completa liberação de armas para o cidadão feita pelo Bolsonaro, que terminou com agora uma apreensão que a Polícia Federal fez, com ordem de Alexandre de Moraes, de 29 armas, fuzis, bombas, submetralhadora, etc. General, é um prazer tê-lo aqui novamente, um ano depois. Muito obrigado pelo convite. Bom, general, eu me lembro que um oficial que o senhor deve ter até conhecido pessoalmente, embora seja bem... O senhor é mais velho, é mais novo que eu, um ano, então. Devia ser mais novo do que o Marechal Castelo Branco, bastante tempo. Mas o Marechal Castelo Branco se referia às pessoas que assediavam quartéis à época da Revolução de 64, usando o termo vivandeiras, né? Vivandeiras de bivaques. O senhor acha que esse termo é apropriado para esse pessoal que fica cercando o quartel, pedindo golpe contra a democracia? Olha, eu não vejo assim o termo bem adequado para esses acampamentos aí que estão se localizando na frente dos quartéis, aí, particularmente aqui em Brasília, na frente do quartel-general, né? É, o general Castelo Branco, na época, ele se referiu àquelas pessoas também que ficavam incentivando, né, que as Forças Armadas administrassem o país, a política, etc., todos os aspectos da vida nacional. E isso aí vem lá de trás da época da Guerra do Paraguai, de outros priscas eras, né? O que está acontecendo hoje é, é, um, é uma consequência de uma conjuntura, que ela começa ali já em 2019, no início desse governo, quando as pessoas devem lembrar, quando o presidente Bolsonaro ele foi fazer um discurso na frente do QG do Exército, eu acho que era um fim de semana de tarde, numa caçamba de uma caminhonete, porque tinha ali um grupo de intervencionistas, né? E o presidente da República foi lá falar na frente do quartel-general, uma coisa completamente descabida, né? E depois isso daí veio sendo incentivado com com outras manifestações, o comportamento também deformado do presidente, falando do meu exército, a toda hora lembrando que era o comandante em chefe das Forças Armadas, e discurso político em quartel, em formatura de cadetes, etc. Então, isso aí tudo foi incentivando algumas pessoas que já talvez já tinham uma tendência, né, de acreditar que Força Armada é a solução para todos os problemas nacionais. E isso aí também vem com uma interpretação, aí vem uma interpretação até de um jurista bastante respeitável, né, de que o artigo 142 dá esse poder para a Força Armada de, de poder moderador, etc. Muita gente adotou isso, e aí faz aquele, aquele volume de WhatsApp, né, de redes sociais, de artigo 142, de GLO e mais não sei o quê. Então, tudo isso resultou no que nós estamos assistindo aí, né, os acampamentos na frente dos quartéis. Quando o Brasil teve uma eleição,
Essa eleição teve um vencedor, e o vencedor que, a partir da virada do ano, vai ser o presidente do Brasil. Então, mas essas pessoas elas estão ali, e aí vem mais dois fatores, que é um fator principalmente de alimentação, uma alimentação de todo dia. Não, espera mais um dia, vamos nos reunir. Agora tem uma grande demonstração no dia 19, o presidente quer mais 2, 3 dias, vai vir alguma decisão aí espetacular, né? Então, fica essa coisa aí de notícias falsas, de é, tentando incentivar o pessoal a permanecer nessa posição. Então, está acontecendo uma deformação que já vem, que veio se estruturando durante muito tempo. Pois bem, general, a minha pergunta leva a uma outra. O senhor espera que esse movimento se mantenha até o dia primeiro, até a posse, e na posse produza coisas semelhantes, né, ao que aconteceram, as coisas que aconteceram, né, em Brasília, principalmente, vandalismo, black box, tal, incendiando o transporte coletivo, automóveis, etc. O senhor acha que o passar do tempo e o próprio desânimo do Bolsonaro poderiam desestimular esse tipo de agressividade? Olha, o que aconteceu de violência aqui em Brasília, aquilo ali é inaceitável, né? Inaceitável. Tem gente que classifica como terrorismo. Sim, é crime, né? Aquilo é crime. Tem que ser tratado como crime, e as pessoas, aquelas pessoas precisam ser tratadas como criminosos. E agora é surpreendente que eles tenham tentado invadir a sede da Polícia Federal. Isso é coisa absurda. Outra coisa é que a grande massa ali estava de cara limpa. E com todos os recursos hoje de gravação de imagens, né? Não se identificou ninguém até agora, ninguém foi preso. Ao menos eu não vi notícias de pessoas presas ali, identificadas, né? E hoje você tem todos os recursos para essa identificação, para gravar as imagens. Essas imagens estão todas aí na internet. Então, eu acredito que a polícia tem até imagens de melhor qualidade, mais detalhadas. Então, aquele pessoal tem que ser preso, não tem como. A demora, ela depõe contra a ordem, a demora depõe contra a polícia, né? Então, aquele pessoal precisa ser identificado, precisa ser preso. Aquilo são criminosos e não tem outra classificação. Quanto a esse pessoal acampado na frente dos quartéis, ficar lá até o dia primeiro, pode ser que sim, porque já estão lá uns 40 dias, mais ou menos, 45 dias, desde o segundo turno, um pouquinho depois. Pode ser que permaneçam mais tempo por ali. Agora, a grande massa daquelas pessoas ali são pessoas que não têm essa característica de violência. A grande massa não tem característica de violência. Um ou outro pode ser que, que perca o controle e faça alguma besteira, mas aquela massa ali não tem características de violência. O que está faltando é honestidade para falar com aquelas pessoas. Não se pode, por ter 45 dias, um presidente que não fala nada. Ninguém tem direito de ficar 45 dias sem trabalhar. Ninguém. O soldado que faltar 8 dias, o militar que faltar 8 dias ao quartel é desertor. O civil, ele é despedido por justa causa. Ninguém tem o direito de ficar esse tempo, muito menos um governante no posto máximo do Poder Executivo. O país tem acampamento na frente do quartel, tem problemas do orçamento para 2023 completamente inexequível, tem o Congresso votando a PEC, tem o STF votando o orçamento secreto, tem um monte de coisa acontecendo
e, e não se tem uma manifestação da autoridade máxima, que é o presidente da República, que tem a obrigação de se manifestar sobre os eventos, sobre os fatos que acontecem no país. E nós estamos há 45 dias, num estado completo de abandono. Tem que ser honesto e falar com essas pessoas honestamente, com sinceridade, e não ficar com gente por fora fazendo fake news, dizendo que protocolaram um pedido de prisão do ministro do STF, no STM, e aí fica aquilo ali, um monte de conversa que não leva a nada, só para incentivar. Uma autoridade não pode querer que o circo pegue fogo para depois ver o que ela vai aproveitar da cinza do circo. Isso aí é inaceitável. Uma autoridade tem que se manifestar sobre os principais problemas do país. E tem que governar até o último dia, isso é uma obrigação. Não se pode deixar de trabalhar. Então, tem que ser honesto com essas pessoas. Ninguém quer dizer o que precisa ser dito, mas tem que dizer, olha, houve uma eleição, a gente gosta ou não gosta, tem um vencedor, tem um governo de transição que está acontecendo, né? Vamos nos organizarmos numa oposição. A oposição à democracia ela é tão importante quanto a situação. Ela é tão importante quanto o governo. Não é para perder tempo na frente do quartel. Quer fazer uma fiscalização no próximo governo? Não tem novidade nenhuma no próximo governo. O presidente, as pessoas são conhecidas, etc. Se organizem numa oposição. Agora, tem que ter uma organização para isso, tem que ter uma liderança. O presidente tem que se manifestar. Não vai ser ele o líder, sem dúvida nenhuma. Nesse nível de omissão, não pode ser líder de uma oposição. Mas tem que ser honesto com essas pessoas que estão na frente do quartel. Tem um problema que é o seguinte, não é? O presidente é o topo, mas tem toda uma cadeia de autoridade que também está completamente inerte, né? Eu tenho lembrado que não apenas as federais, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, acontece uma coisa dessa em Brasília, o Ministério da Segurança Pública, a Polícia Federal, né, age por comando do Supremo Tribunal, mas não age por comando do ministro. Aí o ministro não faz porque o presidente não pode até demiti-lo. Se demitir, deixa demitir, porque aí fica claro que é o presidente o responsável. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. A desordem que houve em Brasília era uma desordem a ser resolvida por polícia. Não era para ser resolvida por tropa militar. Era para ser. O comandante da Polícia Militar de Brasília, do Distrito Federal, ele obedece ao comando do governador do Distrito Federal, que, aliás, foi reeleito, ou seja, ele não está em fim de governo como o Bolsonaro está. E aí eu chego no dia de manhã, eu vi que tem uma senhora lá fazendo uma vaquinha para recuperar o carro que incendiaram, agora não tem nenhum preso. Quer dizer, a capital federal não tem policiamento, não tem segurança pública general. Não, a Polícia Militar de Brasília ela é muito boa. Eu conheço a Polícia Militar de Brasília, fui secretário nacional de Segurança Pública. A Polícia Militar é boa, a Polícia Civil. Aquilo ali é crime, aquilo ali é caso de polícia, aquilo não é caso de não tem nada a ver com Força Armada, aquilo ali é crime, é assunto de polícia. E realmente depõe contra a polícia não ter, até agora, prendido alguns criminosos, né? Porque tem recursos de imagens, né? A polícia tem condições de fazer uma boa investigação, de identificar certas pessoas, de ir atrás dessas pessoas, né? Isso aí é fundamental. O Brasil, usando esse caso aí, o Brasil vem desorganizado já há um bom tempo. Um dos motivos é a falta de aplicação da lei. Aplicar a lei no Brasil é fundamental. Mas não, vai deixando passar, deixa passar o outro lá que nas fake news é, é, comete crime com notícia falsa, etc., vai tolerando. E essa tolerância ela acabou desprestigiando as instituições.
Então, o Brasil, um dos aspectos fundamentais do Brasil é a aplicação da lei, com presteza, dentro da legislação, sem excesso, sem nada, mas a aplicação da lei, isso é fundamental. E esse caso aí é um exemplo de como a aplicação da lei pode, tem que ser utilizada e tem que ser feita e tem que coibir isso aí. E coibir qualquer outro excesso que alguém se proponha. Então, a aplicação da lei no Brasil é fundamental em tudo, não é só nesse caso. Nesse caso aí é, é bem exemplar. Então, isso aí está depondo realmente contra a, a, a eficiência, a capacidade policial, o reconhecimento da capacidade policial para prender esses criminosos. Porque o ministro da Justiça deve explicações ao Bolsonaro, mas o governador do Distrito Federal não. Né? O governador, teoricamente, a Constituição garante ao Brasil ser uma república federativa. Os estados têm autonomia e o Distrito Federal também. Né? Então, a Polícia Militar do Distrito Federal não prender ninguém num crime desse, tocar fogo em ônibus, transporte coletivo, podia ter matado gente, né? Mas tem uma coisa também que eu queria lhe perguntar, general. O comandante do quartel, ele não tem, vamos dizer, jurisdição sobre a calçada do quartel? Quer dizer, o militar que comanda o Forte Apache, que é o nome, o apelido do QG do Exército em Brasília, ele não tem autoridade para, pelo menos para ir lá conversar com as pessoas, você vai para casa, vai trabalhar, nós estamos trabalhando aqui. Ou não fazem isso porque poderia ser considerado indisciplina e ser punido pelo presidente? Não, eu não sou, a minha especialidade não é o direito público e privado, né? Essa não é a minha especialidade. Mas o que eu vejo é que isso aí tem uma dimensão política, isso tem uma dimensão política, não é um assunto para ser resolvido na força. Quem cometeu alguma coisa ilegal tem que ser punido pela legislação existente, né? Agora, o que está faltando é, é conversar, mas do nível da motivação política. E da onde veio a motivação política para esse pessoal? Veio de uma campanha bem longa contra a urna eletrônica, uma campanha bem longa contra que as eleições são fraudulentas. Quando houve o primeiro turno, como houve um perfil mais, bolsonarista na eleição, então o primeiro turno não teve problema, mas no segundo, como perdeu, aí teve problema. Né? Então, isso aí tem uma dimensão política. E quem é que vivia falando que era o comandante em chefe das Forças Armadas? Até sem necessidade nenhuma, porque isso aí nenhum presidente precisa estar falando. Isso é uma situação para grandes crises, para crises de guerra, etc, etc. Né? Mas quem vivia falando tudo isso? Então, que se manifeste, que fale para as pessoas, que não engane as pessoas, que fale com honestidade, que organize, apesar de não ter capacidade, mas que diga que tem que se organizar numa boa fiscalização, numa oposição construtiva, numa oposição forte para obrigar o próximo governo a fazer as coisas de maneira correta, né? E que tenha qualidade na sua conversa para se dirigir ao pessoal que está acampado na frente dos quartéis, que tenha honestidade, que tenha sinceridade para falar com essas pessoas. Isso não é uma coisa para resolver na força, isso aí tem uma motivação política, não é pode ser da alçada do Ministério até da Defesa, que representa politicamente os interesses das Forças Armadas, mas não diretamente das forças, né? Não diretamente ali do oficial que está de serviço, do elemento operacional do QG, etc. Mas, na dimensão política, precisa ter honestidade para falar para essas pessoas. O Brasil precisa organizar a sua oposição. Um país que teve 49%, né,
51% a 49%. Esses 49% podem se organizar numa boa oposição, isso faz parte da democracia. E isso é fundamental, ter uma oposição organizada. Força o outro governo, o governo a fazer a coisa certa, fiscaliza, né? E está perdendo tempo na frente do quartel. Tem que haver honestidade dessas pessoas, né? Não tem que ficar fazendo videozinho para mandar o pessoal ficar na frente do quartel e levar o pendrive lá para o Sheik no dia do jogo do Brasil, no Catar. Não, tem que ter honestidade no trato, tem que ter Falar consideração com essas claramente, né, pessoas. general? Dar recados claros, precisos, nada com aquela tentativa de enganar o Supremo de um lado, o Congresso do outro, e ao mesmo tempo manter a militância com recados, com subterfúgios, com Exatamente. metáforas. Essas pessoas aí são importantes numa oposição responsável, não uma oposição de idolatria individual, pessoal, isso aí não interessa, mas de posicionamento, de oposição política, é fundamental. Nós estamos há 45 dias praticamente sem governo, onde você não tem a autoridade máxima orientando o país. O presidente é presidente até o último dia. Não posso pegar porque eu perdi a eleição 2 meses antes, eu não vou mais trabalhar, estamos conversando. Né? O que é isso? Não é assim. Mesmo, em serviço nenhum. Então, é esse o problema. Está faltando honestidade, está faltando sinceridade, está faltando consideração com essas pessoas, está faltando organizar uma oposição no Brasil, está faltando organizar uma fiscalização, porque é fundamental que isso ocorra em qualquer governo. Não é por desconfiança, não é por nada. Não tem novidade nenhuma no próximo governo. Já é terceiro mandato do presidente Lula. As pessoas são quase todas elas já conhecidas. Né? Eles já sabem no que erraram e no que não devem errar novamente. As pessoas já sabem no que eles erraram e o que tem que ser fiscalizado. Então, o Brasil está com tudo para se organizar, né? Para forçar a ter um bom governo e o bom governo governar. Está com tudo. Agora está faltando honestidade e não ficar incentivando as pessoas a ficarem na frente de quartéis. General, É isso. E, general, eu gostaria de tratar com o senhor também um problema paralelo à política, que é a questão do armamento. é, O presidente eu, Bolsonaro tem essa política de armar o cidadão, que é uma política assassina, suicida, porque o senhor sabe muito bem, que o senhor entende muito mais de arma do que eu, que um sujeito chega com a arma na minha cabeça, eu estar armado não significa nada, eu não tenho condições de pegar a arma, ou pegar uma arma em casa. Agora, o ministro Moraes autorizou que a Polícia Federal fizesse uma busca, e a Polícia Federal descobriu 29 armas, submetralhadoras e rifles com lunetas, numa operação da Polícia Federal contra envolvidos em manifestações antidemocráticas, golpistas, né? Bolsonaristas. A ação foi autorizada por ele e a Polícia Federal encontrou submetralhadora, fuzil, rifle com luneta, 7.063 munições, 40 celulares, 9 passaportes e 4 notebooks. O senhor acha que houve. Agora, o ministro da Justiça, do Lula, que vai ser o ministro do Flávio Dino, está anunciando a revogação dos decretos, não sei quantos decretos, um número absurdo, de decretos do Bolsonaro facilitando a venda de arma e desafiando o Estatuto do Desarmamento, né? Que era uma medida democrática. Né? Qual é a sua posição sobre isso, general? bom, Sobre o armamento do cidadão para se defender do banditismo? não, isso aí tem vários aspectos aí. Eu vou discorrer rapidamente, fazer um resumo aqui de todos os aspectos. Pelo que eu vi na imprensa, essa ordem do ministro Alexandre de Moraes foi contra pessoas específicas, né, que parece que participaram de bloqueios Organizar. ou patrocinaram bloqueios de estradas, cometeram alguma ilegalidade aí, e então sofreram essa busca e apreensão. Eu não sei se essas armas todas são legais ou não,
pode ser que sejam até legais. Por quê? Porque houve uma, uma facilitação, uma flexibilização no número de armas que podem ser adquiridas e de munições, quantidade de munições que podem ser adquiridas, calibres, etc., pelos chamados CACs. O que acontece? Quando se faz a coisa de maneira irresponsável, prejudica o próprio CAC. Toda vez que faz a coisa errada, né? Assim como essa conversa anterior que a gente teve, esse comportamento acaba prejudicando as próprias Forças Armadas, em relação ao armamento, prejudicou os CACs. Por quê? Hoje o CAC ficou com uma imagem ruim. Tudo que é CAC ficou com uma imagem ruim, quando a grande massa são pessoas que gostam de armamento, têm paixão por arma, gostam de praticar tiro ao alvo, etc., etc. Mas como houve uma expansão irresponsável, prejudica todo mundo. Então, o bom CAC, vamos dizer assim, o sujeito normal, ele fica com a imagem dele também prejudicada. Como que fica? Por que fica prejudicado? Em primeiro lugar, o comércio de arma ele é plenamente regulado. Então, não tem o que inventar. O comércio de armas no Brasil é regulado, é permitido e é regulado. A aquisição também é regulada. E o porte, o uso da arma também é regulado. O que aconteceu? Fizeram uma expansão disso, uma facilitação enorme, e não... General, desculpe, só para lembrar, a demissão do general Eugênio Pacelli, que cuidava disso, ao que me parece, de forma Vieira Mota, né? Eugênio Pacelli Vieira Mota. Cuidava disso lá no Exército com responsabilidade, profissionalismo, e foi simplesmente afastado e liberou geral, né? Então, depois eu falo sobre o caso dele. O que acontece? Essa facilitação, essa expansão de número de clubes de tiro e de gente se inscrevendo como colecionador, como atirador, como caçador, etc., né? Concorrendo a essas grandes compras de munição e de armamento, etc., vários calibres, tudo isso, ela não teve uma expansão no sistema de fiscalização. O sistema de fiscalização do Exército é um pessoal muito bom, mas é pequeno, porque na nossa legislação é função do Exército. Do Exército uma parte, a Polícia Federal de outra. Mas a do Exército ela é pequena. Para ter uma expansão dessas, tem que aumentar o sistema de fiscalização, tem que modernizar, tem que ter outro tipo de estrutura. E isso não foi feito. Teve 2 portarias, se eu não me engano, que foram feitas para aperfeiçoar um pouco mais o sistema de fiscalização, que foram revogadas, exatamente na época em que o general, acho que o nome dele era Pacelli, Eugênio Pacelli Vieira Mota. Quando ele saiu. Mas ali houve uma coincidência, eu acredito que ele saiu exatamente na época do término do período dele como general. Mas o problema não é da pessoa que estava lá. O problema é que o órgão de fiscalização ele precisa ter mais recurso. Eu não posso ter só 4 ou 5 pessoas ali para administrar uma expansão de 300 mil para 1 milhão de armas. Então, precisa aumentar a capacidade de fiscalização. Mas aí tem mais 2 problemas sérios. Aí que o problema não está só aí. O problema está na interpretação. Quando uma autoridade diz que a aquisição de arma, o porte de arma, a propriedade de armamento aumenta a segurança pública, isso é um verdadeiro absurdo de interpretação. Isso é uma interpretação que não tem cabimento, descabida. Por quê? Porque não tem nada a ver uma discussão sobre o direito individual de comprar arma ou não e a política de segurança pública. Política de segurança pública é obrigação do Estado, não tem nada a ver com se o cidadão tem arma ou não tem. Inclusive, dentro dessa deformação, ela é elitista, porque as pessoas mais pobres não têm 10, 12, 15 mil para comprar uma arma. Então, é um absurdo se falar que a propriedade de arma ela aumenta a segurança pública. Isso é uma covardia do governo para não ter o seu plano de ação de segurança pública.
Então, não tem nada a ver. E pior de tudo é quando a interpretação é política, de que o cidadão armado tem mais opção política. Isso é uma coisa criminosa. Então, essas duas interpretações estão na base dessa deformação. É achar que a pessoa armada está colaborando ou melhorou a segurança pública, e a outra é achar que ela tem mais opção política. Isso são coisas absurdas, né? Até mesmo porque o público mais pobre não tem dinheiro para comprar arma. Então, isso é uma conversa de quem tem recurso para adquirir. E toda essa deformação ela está atrapalhando exatamente as pessoas que, com honestidade, com sinceridade, gosta da arma, comprou a arma, tem um lugar seguro para guardar, tem responsabilidade, registra ela lá no quartel, etc. Né? Mas tem que melhor ampliar o sistema de fiscalização e tem que ser criterioso na comercialização, na aquisição e no uso. O problema é problema de deformação. Então, isso aí que aconteceu, agora, esse mandado de busca que houve hoje, ele está mais ligado a outras ilegalidades que a justiça está acusando determinadas pessoas. Não sei se a arma é legal ou não. Agora, isso aí está. A deformação ela vem da interpretação da autoridade. General, infelizmente o nosso tempo está esgotando e eu vou ter que fazer novas entrevistas com o senhor à medida que vou contar com a sua simpatia e, sobretudo, com o seu talento para explicar essas coisas. A entrevista foi ótima, mas já passou a meia hora. É, o senhor é craque, então nos forneceu muitas informações. Eu quero agradecer muito e dizer que conto sempre com a possibilidade de voltar a trazer aqui para a nossa sala aqui para conversarmos sobre assuntos de interesse do país que nós dois amamos, prezamos e queremos defender. Tá bem, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez e esperamos que a situação se resolva, né? Essas situações sejam resolvidas, que o Brasil tenha paz, respeito pelas opiniões contrárias, tenha um bom governo e tenha uma boa oposição para fiscalizar o governo, que é o fundamento básico da democracia. E responsabilidade. Paz, respeito e responsabilidade. Essa foi a palavra. Esse é o resumo do espírito de suas palavras hoje aqui. Muito obrigado, general. Feliz Natal, um bom ano novo para o senhor, para a sua família. E para esse país que está precisando tanto de paz, né, general? Exatamente, para todos, né? Independente de posições, não pode politizar o desejo de felicidade para todo mundo. Isso aí. Até, em pé, como eu gosto de dizer aqui para os meus. Obrigado. Até, general.